Alô? Parado aí, fala um de cada vez, senão não entendo. Fala um de cada vez, o que você quer? Seu Berzileus, seu Jacó Berzileus, a gente tem um trabalho para entregar para o professorito sobre polímeros. E nós sabemos que o senhor que inventou. Então o senhor pode dar algumas dicas para nós? Veja bem, eu nasci no século XVIII e morri no dia XIX. Então eu tenho as teorias que são meia velhas. E o meu nome é Berzelius. Quem pode dar umas dicas aí é coisa de gente mais moderna, né? Pode ser o Carl Ziegler, e tem outros aí também que estudaram os polímeros, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: poli quer dizer muitos e meros quer dizer partes, então múltiplas partes, polímeros. Outras coisas vocês vão encontrar nos links aí que eu vou dar para vocês, e vou fazer como o professor Vinícius faz com vocês. Vou dar um vídeo para vocês assistirem, né? E depois, no final, quando vocês tiverem visto todos esses links, assistido o vídeo, vocês vão trazer para mim 3 respostas. Primeira é: o que é um polímero? Segundo, por que é importante os polímeros para a medicina? E terceiro, quais são os polímeros mais utilizados na medicina? Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar, tá? Não falei pra vocês? E não ia dar dica nenhuma não. Vai mandar a gente trabalhar. Vamos ter que estudar mesmo. Vamos pegar esses links aí, vamos assistir esses vídeos e vamos trabalhar. E aí a gente volta aí pra dar as respostas pra ele, tá? Toda ciência tem seus marcos históricos. Assim, a aeronáutica contou com o 14 bis, depois com as turbinas de propulsão, depois com os supersônicos. A eletrônica contou com a eletricidade, depois com o transistor, com a miniaturização, com os semicondutores, com os computadores. A medicina contou com os diagnósticos de imagem, raio-x, tomografias, ressonâncias, e com os microscópios MEV, de varredura, e AFV, de força atômica. Essas e praticamente todas as outras áreas foram marcadas com a evolução dos polímeros, que levou o nome de polimerização, ao processo de criar e modificar polímeros, a partir de polímeros naturais, como a borracha, o amido, celulose, lipídios e proteínas. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Viram do que era feita a bola mostrada por essa senhora? Mesmo considerando as gafes, ainda podemos dizer que ela não estava de todo errada. Basta lembrar que em 1492, ainda na América, Cristóvão Colombo escreveu esta carta ao rei de Espanha. Majestad, observé un juego interesante entre los nativos de Haití. Una pelota hecha de una resina que brotó de un árbol. Se jugó entre los nativos y rebotó de un lado a otro con gran elasticidad. Colombo se referia a uma bola de um polímero natural, a borracha, muito semelhante àquela segurada por aquela senhora. Foram os polímeros naturais, como borracha, amido, celulose, lipídios e proteínas, que inspiraram os cientistas a criar os polímeros sintéticos, que conhecemos hoje como o PVC,
o acrílico, o silicone, o polietileno e tantos outros. Hoje, no nosso dia a dia, apesar de não nos darmos conta, nos deparamos a todo instante com o resultado da polimerização, quando lidamos com cartão de crédito, sacolinhas plásticas, roupas, carrinhos de brinquedo e etc. Se essas novas concepções não tivessem sido criadas, certamente quantidades de materiais similares como madeira, papel, borracha natural e fibras naturais não seriam suficientes para suprir as necessidades do mundo moderno. Pela importância que os polímeros representam hoje para a humanidade, é possível que as escolas do futuro, ao classificar a evolução do ser humano pelos materiais utilizados na época, falarão sobre idade da pedra, idade do bronze, do ferro, e hoje seria a idade do polímero. Podemos definir polímero como moléculas muito grandes que são compostas de milhares, talvez milhões, de átomos que estão ligados juntos em um mesmo padrão de repetição, chamados monômeros. A estrutura de um polímero pode ser facilmente visualizada imaginando-se uma cadeia que tem muitos links que são ligados entre si. Da mesma forma, os átomos dentro do polímero são ligados um ao outro para formar os elos da cadeia de polímero. Oba! Isso significa que já temos a resposta da primeira pergunta para o Berzelius. É interessante lembrar que nos polímeros, estruturas diferentes de um mesmo elemento podem apresentar características completamente diferentes como cor, elasticidade e resistência. O melhor exemplo disso é o alótropo de carbono, o grafeno. A estrutura plana do grafeno tem a espessura de um átomo, o que o torna de uma resistência praticamente infinita. Meu nome é Daniel e irei falar sobre um pouco do faturamento das empresas de plásticos e de polímeros no Brasil. Bom, as empresas e indústrias de polímero e plásticos no Brasil faturou mais de 78,3 bilhões com a produção de 6,2 milhões de toneladas de plástico e produzindo mais de 318 reais e 612 empregos. Bom, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Plástico, a Biplast, menos de 5% das indústrias fabricantes de produtos de plástico são responsáveis por quase 50% do faturamento do setor. As indústrias de plástico é o quarto setor que produzem mais, gerando mais empregos atualmente, cerca de 326 mil empregos. A cada 1 milhão adicional de produção, são gerados 29 empregos. E aumenta 3,35 milhões de produtos total da economia e 1,3 milhões no PIB brasileiro. O processo de fabricação de polímeros tem duas fases distintas. A fase química, que é a preparação na matéria-prima, e a fase de processo físico. O processo físico, por sua vez, é feito de duas formas. Uma por injeção, para a produção de peças em geral, como seringas, junções, etc. E a outra por extrusão, para peças longas, como tubos, fios, cânulas. Atualmente, as impressoras 3D estão sendo usadas para produzir peças de baixa tiragem ou para construir peças individuais, como é o caso de próteses, pois cada indivíduo requer uma peça de acordo com suas características. A incorporação da polimerização na indústria médica moderna aumentou de forma exponencial nas duas últimas décadas, visto que os polímeros garantem mais flexibilidade para a fabricação de dispositivos, não sofrem corrosão,
são mais resistentes à ruptura e apresentam mais versatilidade, leveza e economia. Oba! Isso significa que já temos a resposta da segunda pergunta do Berzelius. Graças à infinita versatilidade dos plásticos modernos e suas propriedades de impermeabilidade, baixo peso, custo, durabilidade, transparência e compatibilidade com outros materiais, avanços médicos que eram impensáveis há 50 anos, hoje fazem parte do dia a dia dos hospitais e, consequentemente, impactam na saúde das pessoas. O mundo do plástico na medicina está presente em seringas, não tecidos, cateteres, hemodiálises, suturas, próteses, oftalmologia, odontologia, aparelhos auditivos, medicação, preservativos. A cada dia surgem novos polímeros que são utilizados na medicina, sendo hoje os mais comuns PVC, acrílico, silicone, ABS, poliuretano. Oba! Agora já temos a resposta até da terceira pergunta do Berzelius. Vamos lá! Alô? Alô? Seu Berzelius, a gente está aqui com as 3 respostas que o senhor pediu. O senhor quer ouvir agora? Não, eu só pedi para vocês trabalharem. Pode ir lá que o professorito já está esperando vocês. Ele já sabe o que eu perguntei, tá? Vai lá, vai apresentar o trabalho lá, tá? Tchau. Obrigado, Berzelius. Já que você assistiu até aqui, espere mais um pouco que você vai ter uma dica sensacional. Daqui a pouquinho a gente volta. Acabando o vídeo, começa outro. Todos nós, ou quase todos nós, estamos só esperando terminar aí os 4 semestres para sair a busca de estágio e depois de uma efetivação. Mas pode ser que essa até nem seja a melhor das opções. Temos uma dica muito boa para você. Com o scanner 3D, você pode digitalizar uma peça em 3D. Essa peça vai então receber uma série de pontos. Esses pontos vão para um computador, lá com AutoCAD, com Maya, com 3D Max ou o que for. Você vai construir então um desenho em 3D, uma matriz, que essa matriz depois vai para uma impressora 3D. Essa impressora 3D é que é um pouco mais demorado, pode levar, dependendo da peça, pode levar até meio-dia para fazer. Depois de feita essa peça pela 3D, ela vai para uma seção de acabamento, vai polir, vai tirar as rebarbas, né? E aí essa peça vai servir ou para fazer um modelo ou para usar mesmo essa peça, endurecer esse plástico, né? E pode ser usado depois, tá? Nós estamos falando aí de um capital de 10, talvez 15 mil reais, não é tão caro assim. Se você não tiver, você vai procurar um investidor que vai acreditar no seu projeto e você vai poder começar a trabalhar mesmo antes de você se formar. Lógico que a coisa não é assim de vamos que vamos. Você vai fazer o projeto, montar um projeto bacana, vai no Sebrae, vai fazer um curso de projeto, né?
de investimento, de comércio, vai fazer pesquisa e depois você já vai poder, dependendo do assunto, você vai poder começar a ganhar dinheiro desde logo. Aqui vai um exemplo agora, uma empresa que em vez desse crânio pode ser um dente, pode ser uma patela, cifoide, falange, vértebra, pode ser um parafuso que vai prender as vértebras, né? O que for. Vamos assistir então esse modelo que vai dar uma boa ideia. A ideia dela, do lançamento dessa impressora, é dar o acesso ao público em geral. Então, é você poder utilizá-la em casa, imprimir tudo que você conseguir criar em 3D. Atender o público de estudantes, então você tem aí estudantes de engenharia, desenho industrial, designers, arquitetos. Então são pessoas físicas ou que possuem pequenas empresas que têm necessidade de ter uma impressora 3D para tornar realidade aquilo que ele desenha e de um custo acessível e de fácil também acesso para compra. Então você consegue testar aqui na loja, checar as cores e as pessoas têm a oportunidade de conhecer além da internet. Essa impressora ela trabalha com plástico e dentro da resina de plástico você tem dois tipos de resina, que é o ABS e o PLA. São materiais parecidos, sendo que o PLA é um material biodegradável, feito à base de milho, e ele tem uma aparência mais brilhante. Mas basicamente a impressora trabalha com filamento de plástico. Disponível no YouTube, Polímeros na Medicina, Biounte Mariano Ferraz, Grafenos Produções. Link também no chat do Teams do FMM. Assistindo no YouTube, dê um like e inscreva-se no nosso canal.